Você está ouvindo Falando sobre Salesforce com Maurício Alexandre Silva. Tudo sobre os universos Salesforce, de Trailblazer para Trailblazer. Vamos juntos? Olá, Trailblazers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Falando sobre Salesforce. Eu sou Maurício Alexandre Silva e hoje nós vamos conversar sobre um tema que gera muitas dúvidas e muita ansiedade. Como estudar da forma certa para conquistar certificações Salesforce. Não importa se você está buscando sua primeira certificação ou a 10ª, o método que você usa para estudar faz total diferença entre passar tranquilo ou ficar preso em um ciclo de tentativas e erros. Por que estudar direito é tão importante? Primeiro, vamos entender uma coisa: certificação Salesforce não é só um papel bonito ou um título no LinkedIn. É uma confirmação de que você entende como o Salesforce funciona. É credibilidade no mercado. Estudar errado, tentando só decorar para passar, pode até funcionar a curto prazo, mas depois, na prática, você vai sofrer muito, muito mesmo. O nosso objetivo aqui não é só passar na prova, é aprender de verdade e usar isso para crescer na carreira. O impacto real disso é a sua evolução na carreira de trabalho e pessoal, no seu caminho de desenvolvimento no mundo Salesforce. Quais são os erros mais comuns a estudar, Maurício? Bom, antes de falar do que fazer, deixa eu listar aqui alguns erros mais comuns que eu vejo acontecendo. Estudar só por questão de prova. É o primeiro, o maioral. Tem gente que só faz simulados atrás de simulados, mas não entende o conceito, não sabe o porquê aquilo é assim e o porquê que leva aquilo a ter um resultado positivo. O outro é ignorar a prática. Salesforce é mão na massa todo dia. Ler a teoria sem testar no ambiente é pedir para esquecer tudo em poucos dias. A prática leva à perfeição. E a prática leva ao entendimento correto de como você está indo, do que você está aprendendo e por que você está aprendendo. Tentar decorar tudo, isso gera ansiedade e na prática não funciona. O importante é entender a lógica e a falta de planejamento. Sem organização, você se perde na quantidade de conteúdo e não sabe onde focar. São muitas coisas para ver, são muitos tópicos para revisar. Então, vamos lá, pessoal. Qual que é o método certo para estudar? Não existe um método certo, mas existem métodos onde várias pessoas já acertaram. Então, eles mantêm a constância naquele método. No meu exemplo, o que eu faço antes de ir para uma prova de certificação? O primeiro e mais primordial é entender o guia do exame. Todo exame oficial da Salesforce tem um guia. Você deve ler com atenção. Veja quais temas caem, qual é o peso de cada tema. Por exemplo, vamos lá. Se a automação de processo é 23% da prova, é aí que você deve investir uma boa parte do seu tempo. Não estude tudo igual. Estude proporcional ao peso de cada área. Porque com isso, o peso de cada área quer dizer que são mais perguntas que cairão sobre aquele tópico. Simples assim. Aí a partir daí, Maurício,
A partir daí é montar um plano de estudo. Escolher a data que você vai fazer a prova, mesmo que seja daqui a 2, 3 meses. E a partir daí, você criar um plano semanal de estudos. Vamos lá, por exemplo, na primeira semana vamos estudar segurança de acesso e acesso. Na segunda semana, vamos estudar modelagem de dados. Na terceira semana, automação e fluxo. E assim por diante. Você dividir os tópicos conforme a sua importância e dividir por períodos. E sem esquecer de que, assim que você terminou aquele período, aquele tópico, fazer a revisão. Muitas pessoas fazem uma revisão diária e prática. Outras, depois que termina o tópico, outras, depois que terminam todo o período de estudo, eles deixam uma semana de revisão geral. Isso depende para a pessoa. Minha sugestão é sempre ver o que melhor se encaixa para você. Sempre que eu terminava o tópico, eu fazia uma revisão para refrescar o que eu tinha aprendido, não decorado, aprendido. Você tem que estudar de forma ativa. Aqui é a chave. Não seja passivo, não apenas leia. Entenda. Cada conceito que você aprende, tente criar dentro de um ambiente de desenvolvimento, que é gratuito. Todos nós temos um ambiente de desenvolvimento. Ou vá dentro do próprio Trailhead, crie um playground, que é uma org zerada, com todas as funcionalidades, quer dizer, todas não, a maioria das funcionalidades ativadas. Então, você vai fazer o quê? Bom, eu aprendi sobre o record type. O que eu vou fazer? Criar 2 record types, mudar a página de layouts, mudar os perfis, criar um Lightning record type para ver o comportamento. Eu vou entender como que o record type funciona, no que ele controla, o que ele tem em prol, o que é necessário quando eu crio um record type eu também criar. Então eu vou entender toda essa funcionalidade do record type. Caramba, tá, beleza. Entendi? Qual que é o próximo passo? Agora veio fluxos. Monte o fluxo de aprovação, monte um ScreenFlow, monte várias coisas. Mas você tem que entender como funciona, para que funciona e qual é o resultado disso. A prática acelera demais seu entendimento. É provado que tudo que a gente faz, a gente aprende mais rápido. Com a prática vem a perfeição também. Daí, depois disso, estudei, revisei, chegou a hora dos simulados. Tem muitos simulados bons, tem muitos simulados ruins, tem muita coisa na internet. Mas o simulado, ele não quer dizer que você vai decorar as perguntas e suas respostas. A maioria dos simulados que você encontra são baseados em provas anteriores. Então, quer dizer que são coisas novas que vão surgir para você. Mas, ao mesmo tempo, os simulados eles vão te dar uma base de como é a certificação. Então, faça simulados para diagnosticar onde você ainda tem dúvidas. Depois, volte a estudar os pontos com mais profundidade. É esse o objetivo do simulado. Eu sempre pego no mínimo 90% de acerto nos simulados. Mas mesmo assim tem provas que eu não fui bem e não passei. Reprovei por 1, 2, 3 perguntas até. Daí o que eu fiz? De novo, reformulei a forma que eu ia estudar os pontos que eu fui não tão bem. Outro ponto, foque na qualidade do estudo, não na quantidade. Não adianta estudar 10 horas num dia e depois você vai esquecer tudo.
o conteúdo na semana seguinte. O melhor é estudar 1 hora por dia, de forma constante e focada. Certificação é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. De novo, você tem que aprender e, com aquele aprendizado, testar o seu conhecimento. E aí? E a preparação para o dia da prova? Alguns conselhos para o dia da prova para vocês. Faça uma boa noite de sono. Não estude desesperadamente na véspera. Revise pontos chaves. E durante a prova, se ficar com dúvida, elimine as respostas absurdas primeiros. Está com dúvida na sua resposta final? Marque a pergunta como para revisão. No final do ciclo da prova, você pode retornar e revisar as perguntas que você ficou com dúvida. E assim, às vezes, no transcorrer da prova, tem outras perguntas similares que podem ter esclarecido sua dúvida referente àquela pergunta. E daí responda, mude a sua resposta ou deixe a mesma, desmarque e siga o seu ciclo até estar pronta para ser submetida à sua avaliação final. E lembre-se, não precisa acertar 100%. Normalmente, o ponto de acerto é entre 65, 63, 67, depende da prova. No guia da prova tem certinho isso, qual que é a porcentagem de acerto para passar. De novo, sempre eu vou dentro do Focus on Force, coloco a porcentagem mínima para entender quantas perguntas fazem parte de cada tópico e qual é o foco que eu tenho que ter no dia da prova. E aí, depois da prova? Pô, parabéns, você passou. E agora? Como manter a certificação? Ficar ligado nos avisos da Trailhead. Ficar ligado em posts do LinkedIn, que o pessoal sempre vai estar avisando quando tem as revalidações da certificação. Porque passar é uma coisa, revalidar tem que ser constante. Então, a cada release existe uma revalidação de certos tipos de certificação. Networking. Participe de grupos como o Salesforce, da comunidade de usuários de Curitiba. A gente traz muito conteúdo interessante, tem muitas coisas rolando mensalmente nas comunidades, então fica ligado na Trailblazer Community. E aí? Vai planejar a próxima certificação, não vai? Sim, com certeza. Então, repita o ciclo. Se funcionou para você, repita o ciclo. Se você acha que tem que fazer alguma modificação, faça essa modificação. Mas tente encontrar a sua metodologia de estudo que vai te trazer sucessos. Putz, não passou. O que fazer agora? Calma, muita calma. Primeiro, revisar aonde foram seus pontos baixos. Normalmente eu reviso no Focus on Force também. Eu pego o score que você recebe por e-mail da Salesforce e coloco lá a porcentagem que eu tive. E aí eu vou saber quantas perguntas faltaram e como que eu fui em cada tópico. Beleza. E aí? Segundo, replanejar focando nos pontos que você não foi tão bem. Terceiro, agendar o reteste para você ter o seu planejamento em tempos. Daí é só
de novo, voltar para o ciclo acima, manter sua calma, pois, de novo, já reprovei várias vezes em certificações. E estou aqui com 25 certificações e com mais certificações à mira e com muito conhecimento na minha bagagem. Isso que é o primordial. Não são as certificações, mas sim todo o conhecimento que eu obti estudando para essas certificações e estudando para poder executar meu trabalho de forma correta e com eficiência. E aí, pessoal? Espero que esse episódio tenha te ajudado a entender o caminho certo para estudar para uma certificação Salesforce. Certificação é só o começo. O conhecimento que você constrói no processo é o que vai realmente transformar a sua carreira. Se você gostou desse episódio, compartilha com um amigo Trailblazer que você também tem na sua jornada. Me conta lá nas redes sociais qual certificação você está mirando agora. E até o próximo episódio. Continua aprendendo, construindo e brilhando na sua trilha Salesforce. Aproveita, segue o nosso podcast na sua plataforma favorita. Ativa o sininho aí se tiver essa opção e compartilha. Cada vez mais você vai estar ajudando a comunidade Salesforce a evoluir. Outra coisa, se você puder deixar uma avaliação ou comentário, isso vai me ajudar demais a levar esse conteúdo para mais gente com mais qualidade. Obrigado por me acompanhar até aqui. Nos encontramos no próximo episódio do Falando sobre Salesforce. Até lá!